Transformei uma lata de leite em pó e uma propaganda de supermercado em uma lata decorativa super fofa e gostosa de fazer. Tá duvidando? Bora conferir? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu peguei essa propaganda de mercado que deixaram aqui na porta de casa e eu vou tentar aproveitar esse papel porque ele é um pouco mais plastificado que o papel craft que eu utilizei na lata com abóbora algumas aulas atrás, tá? Eu já medi o espaço que eu vou querer utilizar da minha lata, tá? Então, de altura, eu preciso que tenha 9 centímetros, ó, tá dando certinho aqui no quadradinho do papel. E eu preciso que tenha 32 centímetros de comprimento. Como o meu papel tá dobrado aqui, eu vou cortar 9 de altura por 16. Então, eu vou cortar essa faixa aqui primeiro pra gente poder começar a trabalhar com ela. Prendi aqui agora a minha faixa de papel e eu vou fazer um fundo nela, tá? Vou pegar o meu rolinho e vou fechar ela com o branco folk. Eu peguei a minha faixa de papel e eu levei lá fora e passei uma demão de verniz nele, tá? Pra gente conseguir trabalhar melhor depois, pro nosso papel não absorver tão rápido a tinta, tá? Isso facilita muito o trabalho. Enquanto o nosso papel tá com verniz secando lá fora, eu vou começar a fazer o fundo da nossa lata. Essa aqui é uma lata de leite em pó, eu já passei primer, tá? Já tá tudo certinho aqui. E eu vou fechar o fundo dela com ultramar. Agora que o fundo aqui com o nosso ultramar está totalmente fechado, eu não tenho muito espaço para trabalhar nessa lata pro resultado final, tá? O destaque é todo para nossa faixa de papel. Então, o que eu vou fazer? Para não deixar nossa lata lisa, eu vou pegar o prata, vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, esse daqui é o tamanho 20, e eu vou fazer um pouco de pátina seca na nossa lata, só para dar uma quebrada nesse azul que tá, nesse fundo liso que a gente fez aqui com o ultramar. Nossa faixa de papel já secou, eu vou achar aqui mais ou menos o centro dela, vou encaixar aqui a nossa boneca, eu vou encaixar ela mais para baixo, não tão ao centro aqui do papel, tá? Porque aqui em cima vai ter o cabelinho, só que o cabelinho eu vou fazer de lã, tá? Então eu vou centralizar na faixa, mas eu vou deixar aqui um pouco mais para baixo e vou passar o risco, eu vou utilizar um carbono de costura, que ele é mais fácil de apagar se precisar. Vou começar pegando o champanhe e eu vou pintar o fundo aqui do rostinho da nossa boneca. Já aqui na gola, aqui nesse detalhe de gola da nossa boneca, eu vou pintar o fundo com o branco. Lembrando que o fundo aqui do nosso papel é branco folk, que é um tom de off-white, né? Eu vou pintar de branco a gola dela para dar um destaque maior na nossa boneca.
O nosso coração eu vou deixar sem fazer o fundo por enquanto, tá? Agora eu vou pegar o prata, vou pegar aqui, ó, esse pincel redondo, mas pode ser um pincel chato pequeno também, tá? O importante é que seja pequeno aqui, que eu vou trabalhar com listras. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o prata, vou pôr um pouquinho aqui no meu isopor, deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Peguei o prata, pus aqui no meu isopor, eu vou diluir ele, vou deixar ele mais aguadinho para que ele tenha um pouco de transparência, tá? Vou diluir ele aqui. Vou tirar o excesso e eu vou vir aqui na gola da nossa boneca fazendo a listra, né? Então, deixa eu tirar o excesso aqui. E eu vou parar dentro do coração porque o acabamento vai ficar melhor, tá? Eu vou seguir o formatinho aqui da gola da nossa boneca, então eu vou seguindo as ondas, ó. E eu vou terminar aqui dentro, para o acabamento não ficar aquela poça de tinta aguada no meio da pintura, tá? E vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Vou vir aqui. E agora eu vou secar. Feito isso, agora eu vou pegar o cinza e eu vou sombrear dentro da gola. Vou fazer mais um detalhezinho aqui na gola da nossa boneca. Eu vou pegar o ultramar e eu vou pegar o meu pincel liner, tá? Esse daqui é o tamanho 0, ele é um pouco mais comprido. Eu não vou diluir o ultramar, tá? Eu vou usar ele puro. Por isso que eu tô pegando o pincel mais comprido, porque ele segura mais tinta, tá? Eu vou vir aqui e eu vou fazer uma listra fininha bem aqui perto desse aguadinho que a gente fez com o prata. Tá secando muito rápido hoje, tá muito quente. Então, qualquer coisa aqui, ó. Pode passar mais de uma vez que não tem problema, tá? Vou fazer do outro lado também. Agora, eu vou pegar o ônix, que é um cinza mais escuro, né? Eu vou sombrear por fora do nosso coração e vou sombrear as pontas da gola. Vou agora começar a trabalhar com o rostinho, tá? Eu vou pegar o bege e eu vou sombrear todo o contorno do rosto e por fora do nariz também. Para trabalhar aqui a sombra de sobreposição, né, que a gente tem que fazer por fora do coração, aqui no espaço do rostinho, eu vou continuar com o bege, o meu pincel chanfrado, só que eu vou pegar uma pontinha de marrom, tá? E o marrom ele vai dar uma queimada, uma escurecida aqui no bege. E ó, é essa misturinha que eu vou utilizar para fazer essa sombra aqui.
Feito isso, agora eu vou preencher o fundo do coração e do nariz da nossa boneca. Vou pintar o fundo dos dois com o red. O red, ele é um vermelho tipo melancia, ele é um vermelho bem vivo, bem aberto, e eu acredito que vai dar uma cor a mais aqui nos detalhes da nossa boneca. Vou aproveitar aqui que eu vou deixar o coração e o nariz secando e eu já vou fazer o olho com o preto, tá? Vou usar o meu pinga-bolinhas aqui. Esse aqui, ele equivale mais ou menos ao tamanho 4 do pinta-bolinhas de plástico. E eu já vou bater aqui pra deixar secando tudo junto. Agora que tá tudo bem seco aqui, eu vou pegar o vermelhão e eu vou fazer um sombreado dentro do coração e dentro do nariz da boneca. Vou pegar aqui o meu chato de cabo amarelo, vou pegar o branco e eu vou fazer um pouco de luz seca nos cantos do nariz, aliás, nos cantos do coração e no centro do nariz. Vou pegar aqui o meu pincel liner, o preto, e eu vou puxar aqui no olhinho da nossa boneca, deixa eu tirar o excesso aqui, eu vou puxar alguns risquinhos aqui na parte de baixo. Ó, nada muito comprido. Pra já dar um charme nela. E ainda com o preto e o pincel liner, eu vou fazer algumas costurinhas aqui no nariz e no coração dela. Ainda com o preto, vou pegar aqui o meu pinta-bolinhas, esse aqui equivale ao tamanho 2 ou 3. Eu vou bater 2 bolinhas aqui no coração, que eu vou fazer como se esse coração fosse um botão. Vou deixar aqui secando e vou aproveitar também, vou pegar um pinta-bolinhas menor, o equivalente a 1, vou pegar o branco e vou fazer o branquinho do olho dela. Eu bato aqui como se ela estivesse olhando pra cima. Esse modelinho de boneca em específico eu vou deixar sem a boca, tá? Tem alguns modelos dela que tem boca e outros que não, tá? Fica a gosto de vocês. Como eu já fiz uma boneca N, inclusive de corpo inteiro, numa aula exclusiva para membros que tem boquinha tudo, eu vou deixar essa daqui um pouco mais séria e vou deixar ela sem a boquinha, tá? Mas quem não gostar não tem problema, é só fazer, tá? Vou pegar aqui blush mesmo, maquiagem. Vou fazer as bochechinhas dela para deixar ela mais coradinha. Quem não quiser fazer com o dedo aqui, pode passar com um cotonete. Ó, deixa ela mais coradinha. Aí, eu vou pegar o meu pinta-bolinhas pequenininho. Aqui, ó, o equivalente ao tamanho 1, e vocês podem até bater uma fora, dependendo de como estiver a ponta do de vocês, tá? Vou pegar aqui o 1 e vou fazer uma bola de branquinho, ó, na parte de cima das bochechas para simular um brilho. Ainda com o branco, vou pegar aqui o meu pincel liner e eu vou fazer como se fosse a linha, né, passando nos furos aqui do nosso botão. Então, eu vou sair de uma bolinha e vou terminar em outra bolinha. E começando assim, ó, grosso mesmo, tá? Porque a gente ainda vai fazer um pouquinho de sombra aqui, então podem fazer bem gordinho. O importante é que as pontas, tanto da onde começou quanto da onde terminou, elas estejam arredondadas, para realmente dar a impressão que tá passando pelo furo do botão.
Agora que o branco já secou, eu vou pegar o preto, vou pegar o menor pincel chanfrado que eu tiver, tá? Esse daqui que eu vou trabalhar, ele é o equivalente ao tamanho 4, tá? Vocês podem usar um 6 até, podem usar um tamanho 2. O importante é que vocês peguem o menor que vocês tiverem aqui, porque o espaço é pequeno, tá? Eu vou sombrear com o preto nas pontas aqui, ó, do nosso fio que tá passando, né? Pra dar mais profundidade e dar a entender que o fio tá passando pelo furo. E vou fazer uma sombra com o preto também embaixo aqui do fiozinho, tá? Ele também vai ajudar a dar mais profundidade desse fio no botão. Vou começar a trabalhar agora o restante da nossa faixa, tá? Eu vou pegar esse stencil aqui que é da Opa, que ele tem várias coisas para fazer artesanato, né? Eu já fiz em aulas anteriores aqui do canal uma lata que eu inclusive utilizo para pôr pincel, que eu usei aqui os utensílios de pintura. No caso da nossa boneca, eu vou utilizar os botões para simular uma costura, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Verde Country, o Petute e o rosé escuro, e eu vou jogar alguns botões aqui pela nossa faixa de papel. Agora que as marcações dos botões foram feitas, eu vou pegar aqui o meu pincel redondo, tá? Daí fica a critério de vocês, o pincel que vocês preferirem. E eu vou pintar cada botão da cor que eu fiz a marcação. Então, aqui eu fiz a marcação com Verde Country, eu vou fechar todo o fundo desse botão com o Verde Country. E assim nas outras cores também, tá? Vou fazer isso em todos os botões. Agora que o fundo dos nossos botões está seco, eu vou pegar e vou começar a sombrear eles, tá? O que eu vou fazer? Com o vermelhão, eu vou sombrear os botões que eu pintei de petute e de rosé escuro. E no caso dos botões que eu pintei com o verde country, eu vou sombrear com o verde perla. O segredo aqui, para quem tem medo de fazer o sombreado redondo, né, é fazer por partes. Por exemplo, eu tenho que sombrear metade do meu botão, secar para daí fazer a outra metade, tá? Eu não indico vocês tentarem dar a volta completa com sombreado, porque a chance de vocês arrancarem um pedaço da sombra dando a volta é grande, tá? Então, sem esquentar a cabeça, sombreia a metade, seca bem, sombreia a outra metade, vai ficar o sombreado certinho. Vou pegar aqui o meu stencil de volta, vou pegar o botão aqui que eu usei para fazer a marcação, né, de todos eles. E agora eu vou refazer esse botão por cima de cada um, agora já sombreado, com o preto, tá? Eu vou pegar o preto porque ele é uma cor que vai dar certo com as 3 cores de botão, tá? Eu até poderia pegar o marrom, mas o marrom ia dar uma sumida com o botão verde. Então eu prefiro fazer todos com o preto para ficar tudo certinho.
E agora eu vou voltar com o branco, o meu pincel liner, e eu vou fazer o cordãozinho aqui passando nos botões e um brilho nas laterais deles. Vou pegar agora o preto, o meu pincel liner e aqui, ó, por fora da nossa boneca, eu vou fazer um pesponto, uma costurinha por fora de toda ela. Aqui no caso dos nossos botões, essa parte fica opcional, porque os botões eles não são grandes, né? Eles são bem miudinhos, mas quem quiser pode pegar aqui o pincel chanfrado com o preto e fazer uma sombrinha separando um fio do outro. Aqui praticamente já emendou, né? Bem pouquinha tinta mesmo. Mas é opcional, tá? Como a gente fez o sombreadinho aqui no botão do coração, que é maior, né? Quem sentir falta e quiser fazer um sombreadinho aqui assim, ó, por fora de um dos fios, só para dar a impressão de que um está na frente do outro, ó, pode fazer. Quem não quiser também não tem problema, fica legal sem também. O botão já tá super bonito assim, tá? Para dar um acabamento aqui na nossa faixa, tá? Aí é opcional para vocês. Eu vou pegar o stencil de costurinha, vou usar esse aqui que tem o X no meio, né? Que eu acho super fofo. E eu vou fazer com o preto em cima e embaixo aqui da nossa faixa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o cabelinho da nossa boneca. Eu vou pegar um garfo, eu vou trabalhar com essa lã aqui, tá? Mas não precisa ser essa, pode ser qualquer lã que vocês tiverem e qualquer cor também, tá? Até fica, eu acho que fica mais fofo se a gente fizer com uma lã meio avermelhada pro cabelo da nossa boneca. Como eu não tenho, eu vou deixar ela moreninha mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um fio da nossa lã, vou pegar o garfo, vamos ver se eu consigo fazer isso filmando ao mesmo tempo. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou dar algumas voltas com a lã no nosso garfo. Vou dar umas 4 voltinhas, vai. E vou pegar aqui e vou dar um nozinho nela. Vamos lá. Vou apertar bem aqui. Eu apanho muito pra fazer o nó aqui. Sem filmar, imagina filmando. Mas vai dar certo. Dei um nozinho aqui. Vou cortar as pontas. Aí eu vou pegar aqui e vou passar um fio no centro do nosso garfo. E, ó, vou dar um nozinho aqui pra segurar bem o centro aqui do cabelinho dela. Ó, vou apertar bem. Vou cortar a ponta também. Vou tirar do nosso garfo e eu vou, ó, abrir aqui as pontas. Se for o caso, tá? Eu faço isso aqui. Vocês podem pegar, ó, tem pontinha mais comprida, mais curta, vocês podem ir dando uma parada pra deixar mais certinho, tá? Dá pra vocês irem arrumando. Ó, essa ponta aqui que tá torta, eu posso cortar ela um pouco mais, tá? O cabelinho da nossa boneca vai ser feito assim, tá? No caso aqui, eu já fiz mais algumas, eu fiz mais 4, então a gente vai precisar de 5 dessas pra fazer o cabelinho da nossa boneca pro tamanho da lata que eu tô trabalhando aqui com vocês, tá? Caso vocês façam uma boneca maior, aí consequentemente precisa de mais nozinhos de cabelo. Agora eu vou colar
a nossa faixa na lata, né? Eu vou colar aqui com cola branca, pode ser a cola que vocês tiverem aí, tá? Eu, como não tenho muito costume de fazer decupagem, eu só tenho a cola branca aqui, então é a que eu vou utilizar, tá? Eu vou passar com um rolinho a cola branca atrás do papel e vou colar na nossa lata, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é... Olha que chorada. Alinhar o papel na parte de trás da lata, aqui onde tem essa emenda. Vai facilitar pra gente colar mais retinho no lugar. Feito isso, vou começar a colar aqui o cabelinho da nossa N, tá? Eu vou colar com cola quente. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou intercalar os nozinhos, tá? Vou colocar aqui um pouco de cola quente. Ó, o meio eu vou colar na horizontal o nosso nozinho, tá? Os próximos eu vou... Deixa eu colocar esse calço aqui. Os próximos eu vou intercalar, vou fazer um de pé e um deitado. Então, por exemplo, peguei aqui o próximo nozinho, eu vou colar ele de pé, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E os dois últimos vou colocar também ao contrário, com ele deitado, ó. Eu vou dando a volta no rostinho dela, tá? Ó, que bonitinho que fica ela de cabelinho, né? Fica super fofo. Daí fica a gosto de vocês. Eu rasguei uma tirinha de tecido pra fazer um lacinho aqui e vou colar nela também. Então, coloquei a cola quente aqui. Vou colocar aqui de ladinho. Tirar esse fio aqui de cola quente. Olha que fofo que fica aqui. Como a gente dá outro ar para nossa latinha com a boneca, né? Utilizando a lã e o tecido. E a lã a gente pode utilizar restinho, não gasta muito. O tecido também pode usar pedacinho que seria jogado fora. A gente consegue aproveitar aqui porque utiliza muito pouco. Cortei aqui uma tag, né, em um papelão, é uma caixa de bolachinha para cachorro, tá? Qualquer papelãozinho fino que vocês tenham dá certo, tá? Eu vou pegar e eu vou pintar o fundo dos dois lados aqui da nossa tag com o branco folk. Agora, eu vou pegar aqui o cinza, vou pegar o meu pincel chato de cabo amarelo e eu vou fazer uma sombra seca em todo o contorno da nossa tag. No caso da nossa tag aqui, como a nossa bonequinha ela remete à costura, eu vou utilizar esse retrós de linha que tem aqui no nosso stencil, que eu utilizei para fazer os botões da lata, tá? Eu vou começar preenchendo aqui as pontas do nosso retrós de linha com o Daisy. Tirei o excesso de tinta aqui do meu pincel Pituá, eu vou pegar o café com leite e eu vou fazer um esfumadinho aqui nas duas pontas do nosso retrós. Inverti aqui, coloquei uma fita crepe pra gente começar a trabalhar o centro da nossa linha. Vou preencher o fundo dela com o red, que é o mesmo vermelho que a gente utilizou no coração e no nariz da nossa boneca. Tirei o excesso de tinta aqui do meu pincel Pituá no paninho e eu vou fazer um esfumado no contorno aqui do red com o vermelhão.
Vou continuar com o vermelhão, vou pegar o meu pincel liner e eu vou puxar alguns riscos aqui no nosso retroz para dar a impressão, né, de que a linha está dando a volta nele, tá? Tomando cuidado para não passar para fora do desenho do stencil. Pode e deve cruzar um risquinho em cima do outro, tá? Não precisa fazer super fininho, mas também não pode deixar extremamente grosso, tá? Aqui é legal um meio termo, tá? Ó, pode ir cruzando os fios. Fica bem fofo, não tem problema nenhum cruzar. Se falhar um pouquinho também não tem problema, tá? É uma coisa bem soltinha. Só pra dar a impressão de que tem o fio dando a volta no retroz mesmo. Vou fazer uma sombra de sobreposição aqui, vou começar nas pontas do retroz, tá? Eu vou pegar o marrom e eu vou fazer um sombreado aqui, ó, pra sumir um pouco com essa emenda, tá? E vou fazer também, deixa eu pensar aqui, vou fazer encostadinho aqui na emenda, encostado na linha, e vou fazer aqui na parte de baixo do retroz também, tudo com o marrom. Vou fazer agora o sombreado aqui na linha, tá? Vou fazer aqui embaixo dessa parte da ponta, né? Ou se vocês quiserem aqui em cima, na extremidade da linha. E aqui nessa parte de baixo também. Vou fazer os dois sombreados com o preto. Vou aproveitar que eu tô com o preto, vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer uma costurinha aqui em volta da nossa tag. E aqui com o meu pincel liner vou pegar o branco e eu vou fazer um pouco de brilho aqui no nosso retroz de linha. Aqui na parte de baixo ficou um espacinho. Eu não sei se eu vou escrever ou se eu vou fazer algum detalhe. Eu acho que eu vou puxar o detalhe, tá? Peguei meu pincel liner aqui, eu vou carregar ele com o vermelhão. Vou colocar um pouquinho de água só para ele ficar mais fácil para trabalhar, já que aqui tá super quente hoje, né? A semana inteira, o mês inteiro, para variar. E eu vou vir aqui fazer o seguinte, vou puxar desse lado. Ó, tá secando super rápido. Vou puxar um fiozinho aqui saindo. E vou pegar um pouquinho do meu branco. E vou fazer, ó, um brilhinho bem de leve aqui. Vou até pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo. No papelão é mais chatinho de fazer luz seca, porque a textura quase não tem, né? É diferente do MDF do Pinos. Mas eu vou reforçar... Opa! Eu vou reforçar um pouco dessa luz do carretel aqui com um pouco de luz seca. Só pra dar uma reforçadinha, nada demais. Peguei aqui a minha lata, fiz um furo com o prego. Vou pegar aqui um pedaço de rami. Vou passar aqui na nossa lata. Vou passar no furo da tag. Agora, não sei se eu vou dar o nozinho ou se eu vou fazer o laço aqui. Eu prefiro o nozinho, mas vamos ver que o laço vai combinar muito aqui também. Acho que dessa vez eu vou fazer o laço para ficar diferente.
Dei o lacinho aqui com o raminho. Vou puxar as duas pontinhas aqui pra baixo pra ficar certinho. E eu vou cortar. Deixar ele mais compridinho, mas vou cortar. Apesar que tá pegando aqui em cima do nosso retrosa. Eu vou cortar mais curto, vai. Assim não tira o destaque do nosso retrosa. Fala se não fica super fofa uma lata dessa. E ninguém fala que eu reaproveitei papel de propaganda de supermercado, papelão de caixinha de qualquer caixinha, né? Aqui foi de bolachinha de cachorro, mas pode ser qualquer caixinha, tá? E restinho de lã aqui, a nossa lata de leite em pó. Quem diz que tem tanta coisa aqui reciclada num enfeite só? Feito isso, a nossa lata tá pronta, tá? Aqui é só passar verniz. Como eu passo verniz spray, eu já coloquei a tag pra passar verniz em tudo de uma vez, tá? Caso você passe o verniz de pincel de rolinho, é só envernizar separado. Fica uma opção super fofa, gostosa de fazer e ainda a gente aproveita coisas que normalmente a gente jogaria fora, né? Caso você tenha se perguntado por que eu pintei o papel da propaganda de mercado e não utilizei uma folha sulfite direto, é porque eu pintei a nossa propaganda aqui do mercado com branco folk. Branco folk é um tom de off-white. É um vermelho sujo, digamos assim, tá? Eu não queria fazer o fundo branco, porque eu queria deixar o branco pro destaque aqui da gola da nossa boneca, tá? Mas se você quiser aproveitar uma folha sulfite, você também pode, tá? Ou caso você não tenha uma propaganda de mercado, mas queira fazer numa folha sulfite, num outro papel, você pode pintar livremente ou não e aproveitar a cor do papel que você utilizar, tá? Eu realmente quis experimentar o papel de propaganda, porque a gente recebe muito isso em caixa de correio e acaba jogando fora. Muitas vezes a gente não olha, né? Então eu quis dar um destino para essa propaganda, ver se valia a pena trabalhar, e no meu caso eu achei que valeu a pena sim. Não é sempre que a gente tem uma folha sulfite, um papel craft em casa, né? E então é uma boa opção, uma alternativa para você aí que não tem certos tipos de papel em casa, mas quer aproveitar para fazer essa técnica, tá? Então fica a dica aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada, bom comecinho de semana para vocês e até a nossa live de quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau, tchau.